A Europa vai acabar. A Europa vai deixar de ser um ponto de interesse de imigrantes do mundo inteiro. E no vídeo de hoje eu vou explicar para você como isso vai acontecer. Não é nada muito complicado e você vai entender tudo certinho. Bom, é o seguinte, vamos começar contando a história para vocês, né? Esse economista, Paul Bairoch, ele fez uma conta na década de 60 que revolucionou essa questão de análise econômica no mundo. Você vai entender por que isso tem relação com o imigrante, tá? Bom, o que ele fez? Ele determinou que os países não europeus, os países da Ásia, Índia, eles tinham uma renda per capita no século XV de aproximadamente US$ 188 por pessoa. Isso para a década de 60 nos Estados Unidos. Tá? Enquanto os países europeus tinham, menos do que isso, tinham aproximadamente US$ 160 por pessoa. Isso quer dizer, é muito provável, que no século XV, no século XVI, a parte da economia que eram representada pelos países asiáticos era muito maior do que a Europa. Bom, aí vem o seguinte, o Centro de Pesquisa Econômica, você vai entender aonde eu quero chegar, espera um pouquinho, tenha um pouco de paciência comigo. O Centro de Pesquisas Econômicas, ele fez uma outra conta, que é o seguinte, a partir de 1500, a partir da Era das Descobertas, tá? A Europa representava algo em torno de 20 a 30% da economia global. Os países europeus representavam entre 20 a 30% da economia do mundo. Esse número se manteve relativamente estável até 1750, onde aconteceu a Revolução Industrial. E durante esse período da Revolução Industrial, alguns autores dizem que a participação da Europa na economia mundial chegou a 85%, ou seja, 85% do dinheiro do mundo estava na mão dos europeus. O que isso gerou? Bom, isso gerou o seguinte: até 1750, a China, por exemplo, e a Europa, a Idade Média, né, o feudalismo, tinham qualidades de vida similares. Eles dividiam, tirando as elites, né, o povo, o povão, a galera, eles tinham a qualidade de vida similar. Tinham receitas, tinham grana, de quantidade de dinheiro, serviços, entre aspas, similar. Bom, aí veio a Revolução Industrial. Quando aconteceu a Revolução Industrial, a renda da China, que era comparada com na Europa, passou a ser da China para 10 da Europa e chegou a 50. Ou seja, havia 50 vezes mais dinheiro na mão da Europa do que na China. Bom, isso fez com que durante muitos séculos fosse espalhado pelo mundo uma ideia de bem-estar, de desenvolvimento, eh, de coisas positivas a respeito da Europa. A Europa ditou todos os grandes conceitos sociais. É claro que alguns desses conceitos, eles não impregnaram-se na Ásia, né, ou na África, mesmo porque havia uma diferença social muito grande, de estrutura social, não de qualidade, de estrutura social. Ainda assim, essa diferença da qualidade de vida das pessoas que viviam no campo, que eram a maioria, ainda era comparável e similar, mesmo com uma grande diferença de dinheiro. Mas, de toda maneira, a Europa passou a ditar moda e costumes. Bom, e por que isso é relevante? Bom, isso é relevante por uma coisa específica, né? Isso fez com que as pessoas começassem a imaginar a Europa como um centro, um destino, um lugar para se ir, para se almejar, um objetivo aspiracional, coisas desse gênero. Bom, uma coisa interessante a respeito disso foi o seguinte: continuando essa análise da participação da Europa, em 1980, segundo já a PricewaterhouseCoopers, que agora é PwC, em 1980, a Europa representava algo em torno de 30% da economia global. É uma fatia bem representativa. Esse número
caiu consideravelmente em 2016 para 16,5% da participação da economia global. Em 2022, esse número já era de 15%. A PwC estima que em 2030 a participação da economia da Europa na economia global seja de apenas 12%. Em 2050, menos de 10%. E em 2100, menos de 4%. A Europa está desaparecendo economicamente. E isso parece ser algo inevitável. E a gente vai comentar aqui com vocês por que isso parece ser algo inevitável. Bom, antes da gente contar porque isso é algo inevitável, a gente precisa mergulhar um pouco em algumas questões europeias importantes. A primeira delas é o tal do welfare state. O welfare state não funciona e não acontece em todos os países da Europa. O welfare state é aquele sistema de proteção governamental que sustenta e apoia grande parte da população baseada numa cobrança de impostos muito elevada. Provém saúde, educação de qualidade, creche, às vezes até moradia, subsídios para as pessoas, enfim. É um sistema de proteção social. É muito comum no norte da Europa, particularmente nos países escandinavos, mas também é presente em outros países. Bom, mesmo nos países que não têm o welfare state, os países mais do sul da Europa, existe uma estrutura social, de proteção social patrocinada pelo governo, que é muito forte e é característica dos países europeus. Mas há um ponto importante para a gente conversar aqui, que é o seguinte: a população europeia está envelhecendo rapidamente. Está envelhecendo muito rapidamente. O que acontece? Há uma coisa chamada pirâmide etária. Aqui você tem homens, aqui você tem mulheres, aqui você tem a população mais velha e aqui você tem a população mais jovem. A população europeia está envelhecendo, já está velha, na verdade, né? Muito velha. E tem um outro detalhe que talvez seja até mais preocupante do que isso: a taxa de natalidade. Bom, para um país conseguir manter a sua população, o país precisa ter uma taxa de natalidade de 2,1 filhos por mulher. 2,1 filhos por mulher. Não há nenhum país na zona do euro que tenha esse índice de natalidade. Nenhum. Isso quer dizer, estatisticamente, que a população europeia está diminuindo e rapidamente. Bom, e aí? E o que quer dizer isso, né? O que vai acontecer com isso? Bom, há um problema matemático a ser resolvido na Europa. Qual é o problema matemático a ser resolvido na Europa? Como você manter esse estado de welfare state? Como você vai manter um governo financiando parte da população que está envelhecendo? Pensões, aposentadoria, sistema de saúde, tudo isso vai exigir uma quantidade de dinheiro enorme. Hoje, grande parte dos países europeus tem uma certa reserva de dinheiro que os garante por alguns anos, talvez algumas décadas, mas não até o final do século. Isso não vai acontecer. Não haverá dinheiro. Durante muitos anos, a Europa se baseou numa política muito clara, uma política de imigração. E sabe quem defendia essa política de imigração? Vocês não vão acreditar. Era ele, o Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional dizia claramente, encorajava, inclusive esse texto foi tirado do site do FMI. O artigo Can Immigration Solve the Demographic Dilemma, publicado pelo Fundo Monetário Internacional, discute como a imigração pode ser uma solução para os desafios demográficos enfrentados por economias avançadas, como o envelhecimento da população e baixas taxas de fertilidade. O autor argumenta que a imigração líquida é essencial para garantir a estabilidade e o crescimento populacional nessas economias envelhecidas, desde que políticas de imigração prospectivas sejam promovidas. Bom, aí tem um ponto, né? A Europa não quer imigrantes. Muito pelo contrário. A Europa tem
tem sido muito refletiva, não é reflexiva, é refratária a políticas imigratórias. Bom, você que está acompanhando aí, você vai, né, tem sempre algumas pessoas que defendem, né, essa proteção a imigrantes. O FMI, ele não é exatamente um órgão de esquerda, muito pelo contrário. O FMI, ele defende sempre políticas de autoridade, livre mercado e intervenção mínima do Estado na economia. O FMI, ele repercute uma doutrina econômica muito mais ligada ao espectro da direita do que da esquerda. E mesmo assim, o FMI, em seu site, defende que a imigração é uma das soluções para países como aqueles que compõem a zona do euro, que estão diminuindo e perdendo população. Imigração aumenta a população, aumenta o número de pessoas financiando o governo, pagando taxas, pagando impostos e ajudando a manutenção desse estado de proteção, o famoso welfare state. Mas a situação é de fato muito mais complexa. Por quê? Porque quando nós observamos, há vários países na Europa que são completamente avessos a imigrantes. A pergunta que foi feita é: existem muitos estrangeiros vivendo aqui? Eu não me sinto mais como isso sendo a minha casa. Esse foi o comentário que foi feito perguntando se as pessoas concordam ou não. Na Itália, 52% das pessoas concordam, na França 47%, na Alemanha 44%, na Espanha 38%, no Reino Unido 37% e na Holanda 36% da população diz que não parece mais com a minha casa. Bom, isso não é o mais grave. O mais grave é o seguinte: apesar de países como Itália, França, Alemanha e Espanha serem países muito simbólicos do ponto de vista de se sentirem ameaçados por imigrantes, nos países como a Áustria, Dinamarca, Finlândia, Noruega, em especial, há uma grande porcentagem de partidos que têm lugares no parlamento cuja política essencial são políticas anti-imigratórias. E, coincidentemente, esses países são os países que têm uma das taxas de crescimento de natalidade mais baixas da Europa. Há um grande dilema europeu. O que fazer para manter a representatividade e a importância da Europa? Bom, uma das questões que está na mesa é, sim, aceitar a imigração de profissionais extremamente qualificados, ou seja, aqueles que têm alta percepção do mercado como profissionais que podem colaborar. Geralmente esses profissionais não são tão jovens, geralmente esses profissionais já têm uma certa carreira e vão ocupar posições nas empresas que são almejadas por locais. Isso também gera uma situação problemática. Ou seja, não há uma grande saída para a questão europeia. A Europa vai sim perder representatividade e é uma situação muito clara e que já foi discutida aqui no canal algumas vezes. Todas as vezes que há um problema econômico, existe uma movimentação que vai contra os imigrantes. É o que a gente está vendo na Europa hoje. Um continente que ainda mantém algum crescimento populacional, que ainda tem uma certa proteção social, o welfare state ainda funciona, mas que vê um futuro muito negro com relação à possibilidade de manutenção dessa estrutura, a estrutura de welfare state sem imigrantes. Por outro lado, por estar vivendo uma série de problemas econômicos, não conseguir ser competitivo, ter dificuldade de crescer, não conseguir acompanhar o custo de mão de obra de países que agora estão crescendo, como Índia e China, a Europa se vê numa situação muito complexa. Não consegue crescer, não consegue acompanhar, quer manter a representatividade, não quer aceitar imigrantes. Ou seja, vai desaparecer. Você que é imigrante, é óbvio que vai haver uma ou duas possibilidades, mas não será mais o local para se ir no futuro, com certeza absoluta. Mesmo que você queira, não haverá possibilidade para você. As economias estão diminuindo e a Europa enfrentará um problema social que até esse momento, até hoje, até o momento que nós gravamos esse vídeo, é insolúvel. É um problema que vai acontecer. E não há solução. Você tem um tópico específico que gostaria que a gente comentasse? Você quer participar aqui no canal? Então vai aqui no comentário fixado que você pode dar uma força para o canal e ainda ter a sua mensagem, o seu vídeo
aqui dividido no canal para a gente comentar, a gente falar a respeito. Abraço, até a próxima.